pessoal, continuando aí o nosso capítulo sobre funções químicas, na aula passada eu estive explicando para vocês sobre o sistema de pH, já falei para vocês a respeito dos ácidos também, e agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre a características das bases, né, que são aquelas que formam os hidróxidos, e sobre os sais também. Quando a gente fala sobre as bases, uma definição sobre elas seria o seguinte, que são, na boa parte, né, das vezes, na maioria dos casos, são compostos que podem ser tóxicos e são corrosivos e, por isso, a sua manipulação requer muito cuidado, porque se for manipulado de qualquer forma, sem os equipamentos de proteção corretos, o pessoal pode ter até mesmo queimaduras graves na pele, tá? E o que é mais que caracteriza uma base? Uma base é toda aquela substância que não necessariamente vai ser básica, digamos assim, tá? O seu nível de pH, porque se essa solução estiver em excesso de ácido, ela poderá ser ácida, e se estiver em excesso de base, vai ser básica. E quando a gente fala sobre as bases, são aí substâncias que na presença de água podem sofrer dissociação, ou seja, podem sofrer liberação de íons, que é o que acontece com a soda cáustica, por exemplo. Quando ela entra em contato com a água, ela vai liberar os íons de sódio, de oxigênio e também de hidrogênio. E ela vai liberar tanto na forma de cátion como na forma de ânion. E uma das coisas também que caracterizam a base é que ela tem um sabor que pode diminuir a salivação, tá? É um sabor intragável, digamos assim. E as bases, uma outra característica que também faz parte desse grupo é que elas têm a capacidade de conduzir corrente elétrica quando são dissolvidas em água. Por isso falei para vocês da relação do cátion e também da relação do ânion. Aqui, para quem nunca viu, né, como que seria soda cáustica, tá? Ela é utilizada muito no dia a dia para dissolver gorduras, para limpar pisos que estão bastante danificados ou com a sujeira muito acumulada, para evitar entupimentos, para desentupir pias. Só que vocês estão vendo que aí na própria embalagem tem uma caveirinha que é para indicar que é um uso que, se não for manuseado corretamente, pode ser corrosivo. E uma outra característica é que ele pode ser tóxico, ou seja, de maneira alguma pode ser ingerido, porque pode causar consequências ferozes. E quando a gente fala aí de base, uma coisa bastante legal de lembrar é, por exemplo, da fabricação do sabão. O sabão que a gente utiliza hoje. Será que ele sempre foi fabricado dessa forma? De onde que ele vem? Então, lá no livro de vocês, inclusive, vocês têm lá na parte do Você Sabia que o sabão ele foi inventado pelos fenícios 600 anos antes de Cristo e ele era fabricado com banha e cinzas de madeira, que eram fervidas com água e resultavam aí nesse instrumento que a gente utiliza até hoje. É claro que o processo agora de fabricação é diferente, mas o processo para obter sabão, independente de qual seja, querendo ou não, é resultado de uma reação química. Então, não é confirmado que, de fato, a sua origem foi a partir da prática de fervura de gordura animal, tá? Mas acredita-se que pode sim ter sido dessa forma. E, querendo ou não, foi uma grande descoberta bastante importante para a história, tanto que até hoje a gente utiliza o sabão no nosso dia a dia. E aqui, falando para vocês um pouquinho sobre os sais. O que são os sais? Os sais eles já vão ser o resultado da reação de um ácido com a base, ou seja, se eu misturo um ácido com a base, eu posso ter como resultado um sal, um tipo de sal. Não necessariamente o sal que a gente tem na cozinha, apesar de ele ser um exemplo porque ele é o cloreto de sódio, tá? E, querendo ou não, ele pode conter vestígios de ácido clorídrico ou de hidróxido de sódio também, tá? E aqui a gente tem alguns exemplos de sais que a gente pode encontrar aí à venda, tá? Tem o sulfato de cobre, tem no formato de cloreto de níquel, permanganato de potássio, dicromato de potássio, todos esses aí são exemplos de sais que a gente pode encontrar, tá? E por que os sais são importantes? Será que são utilizados somente na cozinha? Não necessariamente. Os sais eles são utilizados em larga escala em atividades industriais, em atividades laboratoriais também, e até mesmo no preparo de remédios. Por exemplo,
Para que alguns remédios sejam fabricados, é necessária a união de uma variedade muito grande de sais para que ele seja obtido. E querendo ou não, se a gente for parar para pensar, a nossa vida hoje, a nossa vida cotidiana, a nossa vida diária, ela depende muito do uso que a gente faz de sais, do uso que a gente faz de bases, do uso que a gente faz de ácidos. Mas é claro que tudo tem que ter um equilíbrio. A gente não pode consumir nenhum desses que a gente viu até agora, desses que apresentam funções químicas e que são, querendo ou não, resultados de uma reação química. A gente não pode usar de qualquer forma ou de maneira exacerbada, tá? Mas todos apresentam um potencial aí de atividade diária. Então é isso, pessoal, e até a próxima aula. Qualquer dúvida, estou aqui para tirar para vocês.